E o próximo gênero é terror. Terror é um assunto bem complicado, porque nem sempre o que assusta você, que está criando a sua obra, assusta a pessoa que está conhecendo ela, concordam? Por isso tende a ficar cada vez mais fraco recursos que são usados e desgastados com o tempo, como jump scares. E para os escritores se tornou ainda mais difícil de induzir medo nos leitores somente com palavras. Da mesma forma que nós não nos amedrontamos mais com caras feias e assustadoras na tela, por conta de amadurecimento e também do desenvolvimento tecnológico com o passar dos anos, na escrita ficou muito mais difícil de surpreender as pessoas com situações que elas já não tenham se deparado em outras obras. Então o que diferencia uma boa obra de terror é a sua construção e o quão bem essa obra pode ser contada. É extrair o terror dos recursos mais variados possíveis e não só da ameaça em si. Eu preciso confessar que eu tenho uma certa dificuldade de manter o nível do terror quando eu decido por salvar os personagens. Dependendo da situação, eu acabo convertendo o terror em ação e isso é um tipo de coisa que deteriora muito a qualidade da obra. Eu sou o tipo de escritor 8 ou 80, se tratando de terror. Esse é o meu 80, quando eu decido que o protagonista da história é o monstro ou criatura ou entidade que está tocando o terror na história, e nesse caso todo mundo morre. Um exemplo disso são os meus dois contos, Manato e A Carneia, onde apesar de eu contar a história pelo ponto de vista de um personagem humano, no final eu deixo bem claro quem é o verdadeiro protagonista, mesmo o Manato não sendo uma história de terror. Então a primeira dica que eu tenho para você que quer escrever uma boa obra de terror é veracidade. Da mesma forma que um romance precisa ser sentido com os pontos de alegria e tristeza dos personagens trabalhados para fortalecer os momentos dentro da obra, o terror precisa ser sentido na pele. Os elementos de terror precisam ser trabalhados de forma a deixar o espectador incomodado, inquieto, ansioso. Na questão dos livros, as palavras precisam descrever minuciosamente cada detalhe, movimento que cause esse tipo de sentimento no espectador, da mesma forma que precisa descrever o sofrimento dos personagens. Os fatores da vida, as dificuldades e adversidades precisam ser trabalhados de forma a intensificar o terror. Fatores como ceticismo, ignorância, medo, doenças, fanatismo, inseguranças e loucura, quando usadas da forma correta, aumentam a ansiedade de quem está acompanhando e desenvolve aos poucos o desconforto e a inquietação que mais tarde é transformada em medo. Muitos de vocês podem pensar que esse tipo de trabalho só é realizado em obras de serial killer, de assassinato e sequestro, essas coisas que podem acontecer na vida real. Mas em casos de terror sobrenatural ou fantasioso, esses recursos tendem a ser ainda melhores utilizados, pois não é o tipo de coisa que você espera em uma situação que está fugindo do normal. E isso ajuda a trama a manter mais o pé no chão, reforçando a veracidade e colocando em xeque a crença daqueles que acompanham, pois eles começam a se identificar com os aspectos mais naturais das situações da sua obra. Um ponto de veracidade que eu gostaria de colocar aqui como uma subcategoria é a inteligência da sua obra e dos seus personagens. Não trate os personagens da sua obra, nem os espectadores ou leitores, como idiotas. Eu falei sobre medo e ignorância e que eles ajudam a desenvolver um incômodo no espectador ou leitor. Porém, não é todo medo e nem toda ignorância que consegue cumprir este papel corretamente. Quando o personagem decide ser ignorante sem motivo aparente, somente porque sim, para ajudar o roteiro a seguir o seu rumo, causa sim um incômodo no telespectador, mas não o incômodo que deveria. A mesma coisa acontece com o medo desproporcional que mata personagens somente porque o roteiro quis que eles morressem naquele momento. O incômodo gerado no telespectador por esse tipo de coisa é a raiva. A raiva por não entendermos do porquê de aquele personagem precisar ser tão ignorante ou tão burro. O filme O Segredo da Cabana ainda constrói uma sátira em cima deste medo e ignorância desproporcional, dizendo que são substâncias químicas liberadas pelo ar para fazer com que os personagens de um filme de terror ajam como idiotas. Em alguns casos, como em obras slasher, a sátira faz muito sentido. Um exemplo que eu convido todos vocês a conhecerem, que trabalha muito bem a inteligência de personagens contra a ameaça à vida deles, é o filme Rush. É um filme de terror que conta a história de uma mulher surda-muda, sozinha, trancada numa casa, com um assassino psicopata do lado de fora tentando entrar a todo custo para matá-la. É um excelente exemplo que mostra como criar dificuldades inteligentes para os seus personagens e soluções ainda mais inteligentes para salvar os mesmos.
A próxima característica que precisa ser trabalhada em toda boa obra de terror é a construção e a consistência. Como eu disse no início do tópico deste gênero, a construção da obra e como ela é feita é um enorme diferencial, não somente para obras de terror, mas aqui encontramos a oportunidade de inovar com recursos que já estão gastos pelo tempo e pela utilização sucessiva. A construção de um filme de terror precisa deixar todos aqueles que estão acompanhando a obra intrigados, querendo saber mais sobre isso ou aquilo, como é o caso de Invocação do Mal 1 e 2, onde toda a construção da trama e das cenas é excelente. Como os estudos realizados relacionados às assombrações da casa antes da família Perron se mudar para lá, os equipamentos utilizados pela equipe dos Warren para tentar registrar as anomalias sobrenaturais, a adaptação do caso de Amityville, que é apresentado e explicado de forma correta e no tempo certo, o que facilmente acrescenta peso à trama, intensifica o terror e faz uma ótima ligação entre os dois filmes. E é claro que não podia faltar a Annabelle e a Sala de Artefatos Amaldiçoados, que cria sozinho no espectador a curiosidade e o anseio por mais daquele universo. É algo tão simples, mas tão bem utilizado dentro do filme, que literalmente abre uma porta, te mostra um monte de coisas interessantes e diz para o espectador: venha dar uma olhada. É uma construção muito bem feita. Ela usa componentes à sua disposição para criar gatilhos imersivos naturais, sem forçar nada em quem está acompanhando. A parte da consistência talvez seja somente implicância minha, mas é realmente algo que sempre me incomodou muito, pois só parece, que quando as pessoas decidem por criar obras fantásticas, sobrenaturais, surreais, elas esquecem que mesmo sendo obras fantásticas, sobrenaturais e surreais, precisa haver lógica e precisa haver regras. Nossa, mas qual é a graça de eu criar algo fantasioso e ter que ficar seguindo regrinhas e lógicas? Nada a ver isso aí, cara. Gente, tá certo que a obra é sua e você faz o que você quiser com ela. Mas há um mínimo de bom senso que as pessoas precisam seguir. O que mais tem hoje em dia são exemplos de limites sendo extrapolados em todas as direções, seja o personagem principal ou então a criatura, o monstro, para logo em seguida, quando convém para o roteiro, o mesmo personagem ser limitado pelas coisas mais bestas possíveis. É a síndrome do Dragon Ball. Uma hora destrói planetas com um ataque e na outra não consegue derrubar o cara no soco. E podem pensar que esse tipo de coisa não acontece em filmes de terror, mas acontece. Só é utilizado de outras formas, como por exemplo, o monstro ou a criatura ter uma oportunidade óbvia de matar um ou dois personagens e não fazer isso somente porque o roteiro quis assim. Construções e crenças que fazem parte das características de cada personagem sendo ignorados de uma hora para outra. E por aí vai. Todos esses são exemplos de quebra de consistência. Uma hora é assim, outra hora não é mais. E as razões para isso ou aquilo são as mais porcas possíveis. Seu mundo pode ser o mais fantasioso e fora do real possível. Ele precisa de regras, ele precisa seguir uma lógica. E siga elas à risca dentro da sua obra. Mantenha consistente o tempo todo, e não somente quando convém para o desenvolvimento do seu roteiro. Fazendo isso, você cria tanto uma obra mais palpável para o seu público, quanto também dá mais sentido para os acontecimentos dentro da história. O último recurso que faz excelentes obras de terror é a boa utilização da primeira pessoa. Diferentes de obras em que você pode focar em mais de um núcleo ao mesmo tempo e explorar mais de um personagem em uma narrativa única de terceira pessoa, tente manter o seu terror sempre ao redor do espectador ou do leitor, e a melhor forma de fazer isso é através da primeira pessoa. É um recurso simples que torna pessoal toda aquela interação e tensão criada pela trama. A atmosfera que está sendo vivida pelo personagem através da primeira pessoa começa a transparecer no leitor. E eu não preciso nem dizer que o fator tempo também se aplica aqui no terror, né? Como criadores, aprendam a respeitar o tempo das suas obras, independente do gênero. Muito bem, e os últimos dois gêneros que eu quero estar falando aqui